Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 e o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. E nessa oportunidade nós queremos abordar sobre o chamado para a obra de Deus. Eu quero convidar você para que acompanhe com muito cuidado esse momento, porque é um momento tão pequeno, mas que ao mesmo tempo de uma mensagem tão, vamos dizer assim, tão especial para todos nós, que nós vamos ver sobre esse chamado de Deus. E Mateus, quando ele faz esse relato, nós precisamos entender que o objetivo de Jesus, o que Mateus está escrevendo, é que a igreja ela é revestida de poder espiritual contra o mal. Então, Jesus está revestindo a igreja. Também nós precisamos compreender que a igreja não deve se conformar às ideologias, mas a igreja deve se conformar ao Evangelho. O que o Evangelho está mandando é isso que a igreja precisa fazer. Também nós precisamos ainda compreender que o reino espiritual, ele não exige tanta instrução, mas ele exige muita humildade de nossa parte para podermos então compreender esse chamado de Deus para a obra do Senhor Jesus. E então falando sobre esse chamado de que nós vamos começar no capítulo 10, no verso de número 1, onde Jesus chama os 12 discípulos. Eu acho interessante que ele começa chamando e dando-lhe poder sobre espíritos imundos para os expulsarem todos os espíritos imundos e para curarem todas as enfermidades e curar todo o mal. Jesus já chama e já vai lhe dando essas autoridades. No verso de número 7 e no verso de número 8, nesse mesmo chamado do capítulo 10, Jesus está dizendo para eles que eles deveriam ir pregar o evangelho, dizendo, a mensagem deles era anunciando de que o reino de Deus era chegado entre eles. Entre eles quem? Entre os judeus. Nós vamos perceber no verso de número 5, aonde ele fala sobre esse roteiro dessa viagem deles, quando ele está dizendo assim, e enviou os 12 e lhe ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas antes ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. O objetivo dele era dar uma chance para Israel, porque Israel não reconhecera ele como o Messias, o enviado de Deus. Por isso que ele está enviando os discípulos primeiramente para eles, os judeus, para eles alcançarem. Mas também nós vamos perceber, à luz da palavra de Deus, que Jesus está enviando eles, dando eles autoridades, dando o roteiro da viagem, mas também mostrando para eles que eles estavam sendo enviados como ovelhas em meio de lobos. Jesus está dizendo para eles, vocês devam ser muito prudentes, devam ser muito simples, porque eles vão fazer de tudo para que vocês não prossigam fazendo a obra que eu estou os enviando a fazer. Vocês serão perseguidos, vocês serão odiados. O mundo não vai gostar de vocês nem um grama, vocês não serão bem-vindos. Vocês vão ser chamados de demônio. Lá no verso de número 24, Jesus faz um alerta ao discípulo. Vocês vão ser chamados de demônio, vocês vão ser chamados de peça ruim. A mim chamaram, no verso 24, Jesus diz, a mim chamaram de Belzebu, e quanto mais a vocês? Mas Jesus diz aos seus discípulos, dizendo, olha, mas vocês não se preocupem, basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como o seu senhor. Se chamaram para mim de Belzebu, para vocês, com certeza também o chamarão. Então Jesus está já dando uma orientação para eles, para que eles vá fazer a obra, mas que eles deveriam então já ir tranquilos, já ir sabendo de que eles não encontrariam coisa fácil, mas que eles estavam sendo chamados e eles estavam sendo revestidos de autoridade e de poder. Mas escute uma coisa que eu acho interessante. Jesus está mandando esses discípulos, dizendo aonde eles devam ir, aonde eles devam se hospedar, mas ele está dizendo lá no verso de número 42 do capítulo 10, dizendo assim,
E qualquer que tiver dado um só, que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos meu como discípulo, de modo nenhum eles ficarão sem receber a sua recompensa. Escute-me uma coisa, Jesus está enviando os discípulos e dizendo a eles, vocês serão recompensados, e aqueles que os receberem, vocês também serão recompensados, aqueles que os ajudarem, vocês fazerem, também receberão a recompensa deles. Ou seja, Jesus está chamando aqueles que vão, aqueles que recebem, aqueles que apoiam, aqueles que contribuem, aqueles que ajudam. Saiba de uma coisa, essa mensagem de Jesus sobre o chamado para os seus discípulos, que estende-se para a igreja, ela me alcança a mim e a você, nesse chamado específico de Deus. Talvez você não tenha o chamado de ir às nações, talvez você não tenha o chamado de ir a outros estados da sua federação para levar a mensagem da palavra de Deus. Talvez você não tenha o chamado de ir a outras cidades, mas quem sabe Deus tem te chamado para um serviço, para um ministério da oração, quem sabe para o serviço da intercessão, quem sabe para o serviço da contribuição, para o serviço do apoio daqueles que fazem a obra do Senhor Jesus, também é um chamado. Eu e você temos sido chamados para isso. E me alegra de ouvir Jesus lá nos versos de número 25 do capítulo 11, quando ele diz assim, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas o Senhor revelou aos pequeninos. Ele estava falando isso para os discípulos, dizendo de que essa mensagem tinha sido oculta aos sábios e entendidos, aos líderes religiosos da época, mas esses discípulos simples, eles agora, eles tinham aceitado, eles tinham compreendido, eles estavam dispostos. E a mensagem que eles tinham que pregar está registrada lá no verso de número 28 do capítulo 11. Quando ele disse para os discípulos dizer, a mensagem de vocês será esta, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Este era o convite de Jesus, esta era a mensagem de Jesus e continua sendo ainda hoje. Eu e você somos desafiados a atender o chamado de Deus. E o chamado de Deus especificamente é para mim e para você. Talvez, quem sabe, para você ir um pouco mais além. Mas quem sabe para outros seja para apoiar, para contribuir, para orar. Seja qual for a forma que Deus está te chamando, para qual tipo de serviço, eu desafio a você hoje mesmo responder a esse chamado de Deus. Sim, Senhor, eu quero atender o teu chamado. Eu vou obedecer o teu chamado. Tanto para ir além, quanto para sustentar alguém, eu quero atender o chamado. Deus te abençoe, que esta palavra ela possa penetrar no seu coração, no meu, nos nossos corações, e que possamos atender sempre esse ide do Senhor Jesus, esse chamado do Senhor Jesus para mim e para você. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.